Obrigada por esse privilégio. E agora que a Tua palavra encontre o nosso coração e nos dê luz, revelação clara da Tua glória, do que é a Tua presença manifesta em nós e através de nós, porque o Senhor habita em nós. Obrigada por esse privilégio. Dê-me graça sobre graça nessa manhã, para que a vida do Senhor possa fluir neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. A presença, né? Sabe, somente um povo apaixonado, eu ouvi essa frase e ela é tão real, ela é tão verdadeira. Somente um povo apaixonado faz impacto. Essa igreja apaixonada pode fazer um grande impacto nessa cidade. Imagina se cada um de nós estivermos incendiados de uma paixão por Jesus Cristo, aquela que Ele merece, porque Ele é o noivo que merece o mais alto índice de paixão da sua noiva. Não é verdade? Quantos aqui já foram noivos? Todos, eu creio que todos os casados já noivaram um dia, não é? E creio que vocês estavam apaixonados, porque se casaram. Porque eu tiro por mim, eu só me casaria muito apaixonada. Nunca fiz voto de celibato, sabe disso? Nunca fiz, foi Deus que não trouxe. Eu culpo o Senhor. Foi Ele que não deu. Foi Ele que não deu, porque eu não fiz voto de celibato. Eu sempre quis casar. E pasme, eu queria ter 12 filhos. Eu amo família grande. Eu queria mesmo, queria ter 12 filhos. Aí Deus me deu vocês. Em cada lugar onde eu estou, Ele me dá filhos espirituais. E eu fico feliz com esses filhos. E glória a Deus por isso. Amém? Então, o povo apaixonado, ele causa impacto no lugar onde ele está. Amém? Deixa isso queimar no seu coração e se apaixone por Jesus, se você ainda não estiver apaixonado por Ele. Nós estamos ministrando o que temos lido na semana, um resumo de cada capítulo, né, que nós temos lido. E no dia 8 nós lemos que a presença lá traz foco para as nossas vidas. A presença traz foco. E no tocante à direção da minha e da sua vida, a direção, as pessoas podem ser agrupadas pelo menos em 3 grupos. Nós vamos ver quais são esses grupos. O primeiro grupo são os que não têm rumo. Você já encontrou pessoas que não têm rumo algum? Ela não tem foco em nada, ela não tem rumo. Ela leva a vida. Como consegue? Perambulando por aí, vivendo de oportunidade de cada dia. São pessoas sem rumo, não é? Porque na verdade nós precisamos ter foco, amém? O segundo grupo são os que têm foco equivocado e caminham a passos largos na direção deles. Então, o problema é que, infelizmente, quando o foco está errado, a pessoa perde tempo à procura de alvos que não suprem, que não fazem ou não trazem significância. Que pena, perder tempo. Sabe que tempo é precioso, né? Pode até dizer, nossa, tempo é ouro. Porque quantas vezes nós deixamos até mesmo de orar por falta de tempo? Não é verdade? Você já deixou de orar por falta de tempo? Já? Nem precisa levantar a mão. Não vou pedir isso. Baixa a mão. Já? Não houve tempo. Quem tem filhos pequenos, então, que tem que arrumar as crianças para ir para a escola, tem isso, tem aquilo, tem o trabalho, tem... Sai correndo no caminho, você fala, ô Jesus, obrigado por esse dia, dá-me graça nele. Não teve tempo para gastar com qualidade na presença do Senhor. Falta de foco também. Amém? O terceiro grupo é o grupo que acertou o alvo. Esse aconteceu porque encontraram Jesus e o conheceram. Sabe, o apóstolo Paulo é um bom exemplo do segundo grupo e depois do terceiro. Por quê? Ele estava indo para Damasco com foco.
O foco dele era destruir os cristãos, perdão. Lá em Damasco, ele queria destruir, matar toda a gente, acabar com esse povo. Crente é, não gosto de crente não. Tem que matar. Esses dias, na época da pandemia mais forte, né? Naquela época, eu vi algumas mensagens na internet dizendo: mata essa crentalhada logo, mata esses crentes. Por quê? Principalmente no Brasil. Porque diziam que os crentes estavam desobedecendo, e estavam fazendo cultos com igrejas lotadas e contaminando o povo e aquela coisa. E alguns mandavam matar, mata esse povo, acaba com eles, termina. Paulo estava com esse foco, indo para Damasco, matar os cristãos. Mas ele teve um encontro com a presença, com a pessoa do Senhor Jesus. Olha que coisa fantástica. Ele viu a luz, o Senhor apareceu numa grande luz para Paulo. Ele estava, o carro dele naquela época era um Mustang. um Mustang. Ele estava montado num cavalo e ele caiu do cavalo. Porque a luz era tão forte, trouxe tanto foco que ele caiu do cavalo. E Jesus apareceu nessa luz para ele. Antes da luz, sabe, queridos, não adiantava argumentar nada com Paulo sobre o foco errado dele. Não adiantava você falar nada. E hoje, da mesma forma, muitas vezes nós queremos falar do amor do Senhor, da grandeza do Senhor Jesus, com as pessoas que estão com foco errado. Entendeu? Não dá, não damos conta. Por fim, a gente não tem argumento, porque não é tão fácil. O Tom disse que deu um testemunho, né? E alguém ouviu. E na hora a luz alcançou o coração daquela pessoa. Se a luz de Deus em nós não brilhar e alcançar o coração daqueles que queremos falar do amor e que eles, além de ouvir, recebam, se a luz não brilhar, nós não vamos alcançar o coração de ninguém. Então a luz precisa brilhar. Para isso nós precisamos andar na presença. Temos o foco na presença. Nós vemos ali que Paulo, com esse foco errado, ele estava em trevas e ele não conseguia ver. Mas quando a luz de Cristo brilhou, ele não precisou mais de argumentos convincentes. Não precisou, mas a própria luz deixa tudo completamente claro no nosso interior. Amém? A própria luz. Aleluia. Sabe, a vida do apóstolo Paulo mudou completamente em alguns segundos. Ele simplesmente teve a revelação de Jesus Cristo como a luz. E sem conversas, sem explicações, sem estudos bíblicos, sem teologia, sem filosofia, ele simplesmente viu a luz e mudou. São testemunhos fantásticos. Não sei se você lê a Bíblia, mas se não lê, precisa. Amém? Precisa ler. Precisa conhecer Deus. Hoje muita gente na graça fala: não, vamos ler só o Novo Testamento. Não, desculpa. No Antigo Testamento você vai conhecer o caráter de Deus, a pessoa, o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Nós não estamos mais debaixo da lei, amém? Por quê? Porque Jesus cumpriu a lei, Ele cumpriu. Ele não lançou fora. Porque eu creio que, inclusive, cada pedido, isso é um entendimento meu, pessoal, ninguém falou isso para mim, mas eu creio que cada pedido do Senhor na lei, cada colocação, mostrava o que Ele gosta ou não gosta, o que agrada ou não agrada. Olha quando o Senhor fala: não matar. Jesus ainda disse assim: basta sentir lá no seu coração um ódio por alguém, você já matou, né? Então, eu creio que isso mostra quem é Deus e aquilo que Ele gosta. E lá, de Gênesis a Malaquias, aliás, de Gênesis a Apocalipse, você vai conhecer a pessoa do Senhor. Amém?
Então nós precisamos ler a Bíblia toda, amém? E não tenha medo, a luz não pode prejudicar a sua vida. Ao contrário, ela só edifica. Ela vai produzir o foco correto. Então, estar na presença, desfrutar da presença, vai te conduzir a um foco correto no Senhor, amém? Por exemplo, um foco correto para o seu casamento, um foco correto para a criação de filhos, o foco correto para a liderança, seja ela secular, seja ela na igreja, no reino do Senhor, um foco correto para prosperar. Toda gente quer prosperar, não é verdade? Então, na presença você vai ter o foco correto. O foco correto para a vida emocional, amém? Para a vida profissional. Então, olhe, para que a luz divina dê o foco certo em todas as áreas da sua vida. Sabe que há ensino na palavra de Deus para tudo. É impressionante. Há ensino para tudo. Todas as nossas necessidades, todas as necessidades humanas, tem ensino na palavra de Deus. Amém? Então, a presença de Deus sobre as águas, o 9º capítulo diz que todos nós carregamos essa presença dentro de nós. Hoje nós temos esse privilégio. Aqueles que estão em Cristo Jesus, carrega dentro dele o Espírito Santo. Amém? Que bênção! Então, nós somos o tabernáculo vivo do Senhor, é o que diz a palavra. Então, a questão é que nem todos temos revelação disso, e precisamos ter revelação disso. E nós vamos ver o testemunho de Josué, homem de Deus. Ele tinha revelação da presença do Senhor, e ele recebe a palavra de Deus acerca de como vencer a travessia do Rio Jordão, quando eles estavam para entrar em Canaã, para que todo o povo atravessasse, porque em direção a Canaã. Josué 3:13, por favor. Eu acho que eu esqueci de ler lá em cima um texto que eu queria, mas depois eu leio. Josué 3:13. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés do sacerdote que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pouse as águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Dá para você ver uma imagem do que aconteceu? As águas, as que vêm de cima, elas deram uma parada, por uma ordem. As águas pararam e toda essa região ficou plana para que eles passassem. E continuando, quer ver como que estavam as águas? Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, pode mais. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Olha como o rio estava cheio. Ele transbordava. Isso é fantástico. Te permita ver essa imagem e essas águas parando. Parando, elas estão descendo, de repente elas param. O paredão que não deve ter feito de água para que os discípulos passassem. Que coisa fantástica. Amém? Então, e a palavra é assim que a planta dos pés dos que carregam a arca, quem carrega a arca, tocarem as águas, elas serão cortadas e o povo passará pelo rio. Aleluia. Sabe, por que as plantas dos pés dos que carregam a arca? Você pode perguntar. A arca da aliança aponta para a presença manifesta de Deus. Amém? Então, em outras palavras, aponta para aqueles que tiveram revelação de que carregam Jesus em suas vidas. Quantos têm revelação de que carregam Jesus? Amém.
Aleluia, glória a Deus. Sabe, esses quando estão diante de obstáculos em seus caminhos, rumo ao prêmio, né, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, põe os pés nas águas e elas são cortadas, abrindo caminho para a continuação da sua jornada. É tão simples. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Não apenas como Salvador. Muita gente tem recebido Jesus como Salvador. Pensa que isso é suficiente. Não, que Ele seja o seu Senhor. Amém? Que Ele seja o seu Senhor. Sabe, nada pode parar aqueles que estão carregando essa presença com revelação clara. Amém? Mesmo os problemas, você vai aprender a lidar com eles. Amém? Então, hoje, por pura graça divina, estabelecida lá no Calvário, carregar a arca é para todos. Naquela época, os sacerdotes eram um povo separado, só para aquela função. Para trazer Deus aos homens, levar os homens a Deus em intercessão. Mas hoje não. Eu e você somos esses sacerdotes, aqueles que carregam a arca, aqueles que carregam a presença do Senhor. Mas infelizmente nem todos têm revelação. Também nem todos querem cortar as águas. Sabe, queridos, a revelação da presença faz isso por você. Então precisamos ter revelação da pessoa do Senhor Jesus. Amém? E da obra consumada na cruz. A presença também, nós vamos ver que a presença também, ela ajusta prioridades. E a palavra diz em Êxodo 33:15, diz assim: então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Nós estávamos aqui num contexto em que o povo tinha feito um bezerro de ouro. Aliás, eles obrigaram Arão, irmão de Moisés, a fazer esse ídolo para eles, que eles queriam adorar alguma coisa. Moisés tinha subido ao monte para estar na presença com Deus, onde ficou 40 dias e 40 noites. E o povo lá embaixo inquieto. Aí eles exigiram que Arão fizesse esse ídolo, e foi feito. Só que Deus virou para Moisés e disse que o povo tinha se corrompido. E aí Moisés, muito bravo, e tem todo um contexto, desceu, inclusive houve alguns que morreram. Mas o que acontece? Aí Deus fala para ele, olha, você vai continuar levando esse povo, mas eu não vou com vocês, esse povo é muito mau, eu não vou. E aí Moisés fala isso que está aí. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Andar sem a presença é correr riscos desnecessários. E Moisés tinha revelação disso. Moisés era um homem que conhecia a presença de Deus, ele desfrutava cada dia. A palavra diz que ele armava a sua tenda fora do arraial, para que ele tivesse tempo de qualidade só lá com o Senhor. Ele armava a tenda lá, e quando ele entrava, diz que a glória de Deus vinha e cobria a tenda. Olha que coisa fantástica, queridos. E aí, o que acontecia? Josué era discípulo, era um filhão de Moisés. Josué ia e ficava na porta da tenda. Quando Moisés saía, depois de ter estado na presença, Josué permanecia, porque a glória estava ali. Gente, isso é fantástico, nós precisamos conhecer isso, para que nós possamos ter essa fome, essa sede, a fome que tinha Josué, a fome que tinha Moisés. Moisés, certa vez, em um contexto que eu não anotei aqui, porque me veio agora a lembrança, ele pediu para o Senhor, ele implorou a Deus, me deixa ver a tua presença. Fome, você tem fome de Deus, querido? Tem fome dessa presença? Moisés tinha. Mas o Senhor, Deus falou para ele assim, que não poderia permitir que ele
face. Jesus ainda não tinha morrido na cruz, tudo isso é outra pregação. Mas que o Senhor ia permitir que ele o visse pelas costas. E o que ele viu foi a bondade. Pode, que coisa fantástica. O Senhor colocou ele na fenda de uma pedra e ele viu a bondade do Senhor. Aleluia. Eu não sei se você tem buscado ver essa presença. Sabe, Moisés sabia que a presença traz resultados, mas que acima de tudo, os resultados não são mais importantes do que a presença. Que às vezes nós vamos para a presença só porque queremos a bênção, mas a bênção não está acima da presença. Amém? A presença que é mais importante. Deus disse que não iria presencialmente, mas é interessante, ele daria as vitórias ao povo. Ah, vocês querem vitórias? Então os milagres iam acontecer, as vitórias iam acontecer. E afirmou também que o anjo dele, e o anjo dele aqui está com letra maiúscula na palavra, iria. Um anjo com letra maiúscula é Jesus, querido. Mas Moisés naquela época não teve a revelação de Cristo. E afirmou também que o anjo dele iria à frente, possibilitando todas as conquistas. Para eles essa promessa era suficiente, estava de bom tamanho, mas para Moisés isso era pouco e inaceitável. Então a resposta dele foi simples, que não sairia dali sem a presença do Senhor. Não saia nem da sua casa sem orar e pedir pela presença dele no seu dia a dia. Não basta um casamento que funciona, tem que ter presença de Deus no seu casamento. Não basta diversões ou descanso, tem que ter presença. Amém? Não interessa a prosperidade se a presença não estiver junto. Se não fizer parte, sabe, nós não fomos curados para resultados, mas para a presença. Amém? Então, os resultados que interessam são aqueles onde a presença de Deus está presente. Aleluia. E continuando, a presença também ela transforma vidas. Você precisa de transformação? Eu preciso. Todos nós, a palavra diz em 2 Coríntios 3:18, que todos nós que estamos em Cristo, vamos ler lá? E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados. E de que forma? De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É a imagem dele, que ele tem para mim e para você. Quantos querem parecer com Jesus aqui? Eu quero. Eu faço questão disso na minha vida, quero parecer com Jesus. No meu caráter, na minha integridade, na retidão de vida, na minha vida espiritual e emocional, na minha saúde. Eu quero que você também queira, amém? Não podemos viver sem esse processo de transformação. Quando você diz sim para Jesus, você está dizendo não para você mesmo. E aí o Espírito Santo vem, habita dentro de você e começa o processo de transformação nas nossas vidas. Eita glória! Quem faz é Ele. Aliás, tem um versículo que eu também não sei o endereço agora, diz que aquele que começou em mim a boa obra, Ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Eu sei o versículo, mas não sei a morada. Perdi aqui o endereço. Ele começou a boa obra na sua vida, o dia que você disse sim para Ele. E Ele vai completar até o dia que Jesus for voltar para reinar. Eita glória, você não pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Uau!
podemos viver sem esse processo de transformação. Tem um livro do Max Lucado muito bom. O título do livro é Deus te ama assim como você é. Mais ou menos isso. Mas Ele não quer que você permaneça dessa forma. Ele te quer simplesmente como Jesus. Uau! É muito rico esse livro. Se você gosta de ler e entrar numa livraria evangélica e estiver lá, compre-o. Vai edificar a sua vida. Sabe, não podemos fazer nada para apressar essa transformação, a não ser sentirmos fome pela presença e buscarmos essa presença. Porque na presença, nós acabamos de ler que nós somos transformados de glória em glória, quando contemplamos a glória. Então, se nós estamos contemplando a glória, que é a presença do Senhor, nós vamos sendo transformados de glória em glória. E não podemos fazer nada para apressar, tem que estar na presença. Amém? Isso ocorre porque a transformação, ela não está no que fazemos, mas sim no contemplar. Como nós lemos no texto acima. Não está naquilo que você vai fazer ou deixar de fazer, está no contemplar a glória do Senhor. O contemplar é justamente quando temos revelação de Jesus Cristo. Sabe, não é um trabalho humano, mas um trabalho divino em nossas vidas. Amém, queridos? Produzido pelo próprio Espírito Santo. Então, temos um exemplo muito, segundo o pastor Wilson, emblemático na palavra de Deus, que foi a transformação instantânea de Zaqueu. Zaqueu era o maioral dos publicanos. O nome dele significa puro. Mas aí diz que com certeza ele não vivia uma vida muito pura. Ele coletava impostos. Então tinha até muitos inimigos. Porque ele trabalhava para os romanos, então os judeus não tinham o coração muito aberto para ele. O publicano era responsável por coletar impostos para o Império Romano. Então, para os judeus da época, Zaqueu era um traidor do povo judeu. E trabalhava para aqueles que os mantinham sob domínio. No entanto, observa a diferença entre a multidão e Zaqueu. A multidão estava ali para receber algum milagre de Jesus. Mas Zaqueu queria conhecer Jesus. Sabe, Jesus vem sempre ao encontro do que você espera dele. Se você quer conhecê-lo, ele vai vir ao seu encontro. Se você quer só um milagre, ele vai liberar os milagres. Nós acabamos de ler que Deus liberou para o povo que estava murmurando no deserto, que estava com ídolos no coração, etc. O Senhor liberou da bondade, liberou provisão. E Jesus vai fazer o mesmo. Mas o mais importante é aqueles que querem conhecê-lo. E a cada revelação, uma transformação acontece. Mas é preciso ter fome pela presença, como Zaqueu demonstrou ter. Zaqueu era um homem de pequena estatura. E como havia ali uma grande multidão, o que ele fez? Ele queria tanto ver Jesus que ele subiu num sicômoro, uma árvore. Ele subiu naquela árvore. Jesus, quando ia passando, falou: Zaqueu, desce daí que eu vou lá para a sua casa hoje. Vou almoçar com você, vou jantar. Ele desceu depressa. A palavra diz que o Senhor entrou na casa dele, e com os discípulos, entrou na casa de Zaqueu. E antes quando nós estamos lendo e meditando na palavra, você vai ver que antes de Jesus falar qualquer coisa, a presença de encontro com o coração de Zaqueu. Ele teve uma revelação tão clara que ele falou: Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho. Vou dar metade
eu defraudei, eu vou devolver, acho que 4 vezes mais. Uau! Que coisa! Como a presença transforma um ser humano assim. A presença faz isso. Olha que coisa fantástica. A cada revelação, uma transformação acontece. Zaqueu sabia quem era e sabia que só a presença o transformaria. Por isso ele buscou, recebeu e foi transformado. Já era um outro homem. Quando Jesus saiu daquele dia na casa de Zaqueu, ele já era um outro homem. Amém? Então a presença também, ela fortalece você em momentos difíceis. 2 Timóteo 4, verso 17 e 18, a palavra diz assim, então você vai ver que a presença do Senhor vai te fortalecer nos seus momentos difíceis. Então, está passando por um momento difícil, corra para o Senhor. Aí diz assim, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Verso 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo, o apóstolo, foi ele que escreveu isso a Timóteo, ele estava passando por um contexto em que estava preso e todos o tinham deixado. Era um contexto de estar sozinho em meio às lutas, às tribulações, porque ele foi muito perseguido. Então, se há uma coisa difícil de administrar, é o abandono que sofremos em muitas situações. E Paulo tinha sofrido, tinha sido abandonado por todos. E isso acontece todo dia. No entanto, em certas situações, o abandono é mais dolorido do que em outras. Paulo, homem de Deus, acostumado às mais difíceis situações, em função do Evangelho, ele sofreu bastante, queridos, em função do Evangelho. Então, ele já estava acostumado com essas situações. Mas agora ele estava preso e no seu julgamento ninguém foi a seu favor. Já imaginou? A questão é que, porque Paulo, ainda que abandonado por todos, continuava firme no seu ministério. Será que ele era insensível à rejeição? Eu não sou. Você é insensível à rejeição? Acredito que não. E com certeza Paulo também não. Ele sentiu. A questão é que ele conhecia e ele desfrutava da presença. Aleluia. E ele conseguia percebê-la junto, no seu interior. Aleluia. Então, assim, ele até podia estar só em relação às pessoas, mas jamais em relação à presença de Deus. Como é que você está com respeito à presença do Senhor na sua vida? Quem o comissionou desde o princípio sempre esteve com ele. Não seria agora que o deixaria. O Senhor não ia abandonar. Afinal, a promessa é que jamais te abandonarei. Hebreus 13, verso 5. Vamos ver ali a promessa. Hebreus. Aleluia, Jesus. Que essa presença possa encher o nosso coração. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Uau! Aleluia!
Será que essa presença constante só acontece com Paulo? Claro que não. Isso é para todos, amém? Então desfrute da presença de Deus e seja fortalecido no Senhor. Nós também vamos ver que a presença, ela produz conexões. Uau! Sabe, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras, está em Atos 4, 34 e 35, como viviam aqueles que realmente estavam em Cristo Jesus. E nós vamos ver aí como é que eles viviam, que coisa, que conexão fantástica, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Não é que eles vendiam. Se quem tinha uma casa só não ia vender nada. Ninguém vai desvestir um santo para vestir outro, né? Pelo menos eu acredito que não. Mas eles tinham propriedades, eles tinham coisas a mais, e eles vendiam e colocavam aos pés dos apóstolos. Isso fala de conexão. Conexão talvez seja a parte mais dificultosa e trabalhosa nessa nova vida cristã. E quando eu falo de conexões, estou a falar de relacionamentos dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Eu não sei se você está conectado. A revelação de Jesus trará clareza em pelo menos 3 pontos. O primeiro deles: quem tem revelação da presença do Senhor assume o estilo plural e comunitário. Vem e faz parte do corpo. Conecta no corpo. Amém? Você está conectado? Segundo, quem tem revelação da presença do Senhor vê os outros como o Senhor vê. Como é que nós olhamos uns para os outros? Como é que você olha para o seu irmão? Dá uma olhada aí para a direita, para a esquerda. Olha com olhos de Jesus. Olha com olhos de amor. Amém? Olha com... Oh, Deus. Aleluia. Como é que você vê seu irmão? O apóstolo Paulo também diz que a ninguém mais olhava segundo a carne. Ah, Jesus. Nós precisamos ter a revelação disso. Terceiro, quem tem revelação de Jesus sabe o quanto Ele nos perdoou. Então, você vai ter revelação de que é perdoado, mas também seu irmão também é perdoado. Todos fomos perdoados. Quando esses 3 pontos acontece aí como consequência da revelação do Senhor, nós não temos mais conexões por conveniência, mas porque somos o corpo de Cristo. E todos são membros desse corpo. Amém, queridos? Eu amo estar aqui. O dia mais feliz da minha semana é domingo ou quarta-feira. Quarta-feira é porque vocês estão lá em casa. Domingo que eu estou aqui com vocês. Meu Deus, eu amo estar conectado. Eu amo a igreja. Porque eu tenho revelação do que é a igreja. Não falo mal da igreja. Porque eu sei que a igreja, ela é o corpo vivo do Senhor Jesus Cristo. E nós, como congregação, nós não somos todo o corpo. Nós somos parte dele. Amém? Amém. Porque todos aqueles que estão em Cristo, esparramados pelo mundo, faz parte desse corpo. Uau, que coisa fantástica. Aleluia. Então, relacionamentos faz parte da vida daqueles que têm revelação da presença. Amém? E a presença, para concluir, traz satisfação. Ela satisfaz. A satisfação está na origem de quase todos os nossos problemas. A insatisfação, perdão. Ela está na origem de todos, ou quase todos. Então, o diabo, ele trabalhou na insatisfação de Eva para com o seu propósito de vida, e isso despertou Eva para o pecado. Ela quis ser mais do que havia sido criada para ser.
Quantos estão insatisfeitos com a sua vida? Às vezes na vida de solteiro, aqueles geram uma insatisfação, aí querem casar. Está certinho, está correto, está nada errado. Só que não buscam a presença, não buscam no Senhor. E acaba casando. Casa errado. Aí fica insatisfeito. Aí vão entrar para onde? O caminho do divórcio. Aí divorciam, ficam insatisfeitos também, porque o divórcio traz tristezas. Quando tem filhos, pior. Outros querem ter filhos. E quando os têm, vê que não é tão fácil criá-los, educá-los. Aí começa a ter uma certa insatisfação no coração. Então, fica insatisfeito com o custo, com o trabalho, com as preocupações. Deus tem os filhos como herança. Amém? Os pais só são mordomos desses filhos, porque eles pertencem ao Senhor. Amém? Então, outros ainda estão empregados, mas estão insatisfeitos. Estão insatisfeitos com os patrões. Aliás, alguns querem a vida do patrão. Aí abrem as suas próprias empresas e se descobrem agora que as coisas mudaram bastante e não necessariamente tem a vida do antigo patrão. É bom ter sua própria empresa, é ótimo, desde que você faça na presença, debaixo da direção do Senhor. Ele vai abrir todas as portas necessárias, porque isso já está no coração do Senhor, te abençoar como empresário. Mas ela vai trazer encargos. E não são poucos, principalmente com o governo. Que não são poucos. Mas se você está na presença e a presença te conduziu a isso, você vai ver as vitórias, os recursos nas suas mãos. Amém? Porque o Senhor é fiel. Aleluia. Então, insatisfação tem que ser removida dos nossos corações. Nós precisamos aprender a estar satisfeitos na presença do Senhor. Amém? Aleluia. Então, quando alguém tem revelação de Jesus Cristo e decide viver dele, a satisfação se estabelece em sua vida. Então, a presença do Senhor vai gerar satisfação no seu coração. E essa presença vai te conduzir, vai te prosperar, vai abençoar seu casamento, sua família, vai te ensinar a criar filhos. Quando chega na adolescência, então, é um pânico para alguns pais. Mas a presença vai te orientar. Amém? A presença. Os apóstolos foram firmemente açoitados por causa da sua fé em Cristo Jesus. E por causa do seu testemunho de quem era Jesus. Mas ainda assim estavam felizes por terem sido considerados dignos de sofrerem tantas afrontas por causa desse nome. Vamos ler lá em Atos 5, 20. Atos 5, 41. Então, se você está insatisfeito, não procure em coisas a sua satisfação. Nem tampouco ela estará em suas conquistas e vitórias. A satisfação está em uma pessoa, Jesus Cristo. E aí diz assim, chamando os apóstolos, eles tinham sido presos. E aí foram chamados lá pelas autoridades. E o que aconteceu? Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Aleluia. Então, queridos, fique de pé. Feche seus olhos. Volta aí para o seu coração. Qual o tipo de sede que você tem da presença?
Clama por ele. Fala